Você já parou para pensar como tudo isso começou? O céu, as estrelas, o nosso planeta e até mesmo você. Imagine que o universo, com toda a sua complexidade e beleza, teve um início, e tudo o que existe, inclusive a vida, veio de um único momento, o Big Bang. Neste vídeo, você vai descobrir como o universo surgiu, como evoluiu e como, contra todas as probabilidades, ele passou a abrigar algo extraordinário, a consciência. Se você se interessa por mistérios do cosmos, inscreva-se agora no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem ama a ciência. Vamos juntos nessa viagem pelo tempo e pelo espaço. Tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos. Não havia estrelas, galáxias, nem mesmo átomos. O tempo e o espaço estavam contidos em um único ponto, de densidade e temperatura infinitas. Esse ponto, chamado de singularidade, explodiu em um evento que chamamos de Big Bang. Mas, ao contrário do que muitos pensam, não foi uma explosão no espaço, foi o próprio espaço que começou a se expandir. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo era um mar fervente de energia pura. Em menos de um segundo, ele passou por um processo conhecido como inflação cósmica, uma expansão inimaginavelmente rápida. Em um piscar de olhos, o universo aumentou de tamanho bilhões de vezes. E com isso, as partículas fundamentais começaram a surgir. Quarks, elétrons, neutrinos. À medida que o universo esfriava, essas partículas começaram a se combinar, formando os primeiros prótons e nêutrons. Cerca de 3 minutos após o Big Bang, surgiu o primeiro núcleo atômico. Mas ainda levaria mais de 300 mil anos para que os elétrons se unissem aos núcleos e formassem os primeiros átomos de hidrogênio e hélio. Esse momento ficou conhecido como a época da recombinação, quando a luz finalmente pôde viajar pelo universo. A radiação desse evento ainda pode ser observada hoje, como a radiação cósmica de fundo. Com o tempo, a gravidade começou a agir sobre essas nuvens de gás primordial. Regiões ligeiramente mais densas do que o resto do universo começaram a atrair mais matéria, crescendo lentamente. A gravidade, paciente e persistente, moldou o caos em estruturas cada vez mais organizadas. Foi assim que surgiram as primeiras estrelas, cerca de 200 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Essas primeiras estrelas eram gigantescas, feitas quase inteiramente de hidrogênio e hélio. Elas brilhavam intensamente e viviam pouco, em escalas cósmicas, é claro. Mas em seu interior, sob pressões e temperaturas extremas, elas forjavam os primeiros elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, ferro. E ao morrerem, em explosões colossais, conhecidas como supernovas, espalhavam esses elementos pelo espaço. Esses restos estelares enriqueceram o universo com matéria-prima para as próximas gerações de estrelas, e também para os planetas. O universo não era mais um lugar estéril, ele estava ficando fértil. Com o tempo, as estrelas começaram a se agrupar em vastos conjuntos gravitacionais, as galáxias. A nossa galáxia, a Via Láctea, se formou há cerca de 13 bilhões de anos. Em seus braços espirais, novas estrelas nasciam constantemente, alimentadas por nuvens de gás e poeira. E foi em um desses braços, há cerca de 4,6 bilhões de anos, que uma nova estrela surgiu, o nosso Sol. O Sol nasceu a partir do colapso de uma nuvem molecular, rica em hidrogênio, hélio e elementos mais pesados deixados por gerações anteriores de estrelas. Ao redor dessa estrela recém-nascida, um disco de gás e poeira girava, colidindo e se aglutinando, formando planetas. A Terra foi um desses planetas. Nos seus primeiros milhões de anos, a Terra era um inferno de lava, impactos constantes de asteroides e vulcões em erupção. Mas com o tempo, as condições se tornaram mais estáveis. A água líquida se acumulou, a atmosfera se formou,
E então, em algum ponto, há cerca de 3,8 bilhões de anos, algo notável aconteceu. A vida surgiu. Não sabemos exatamente como, mas moléculas orgânicas simples começaram a se organizar de forma complexa. A química deu origem à biologia. As primeiras formas de vida eram simples, como bactérias. Elas dominaram o planeta por bilhões de anos, moldando o clima, a atmosfera e até o solo. Com o tempo, essas formas de vida evoluíram. Através de mutações e seleção natural, surgiram seres multicelulares, depois animais, plantas, peixes, répteis e, eventualmente, mamíferos. Há apenas 300 mil anos, surgiu uma espécie peculiar, o Homo sapiens. Essa espécie, diferente de todas as outras, desenvolveu linguagem, arte, ferramentas, construiu cidades, escreveu livros, viajou para o espaço e, talvez o mais impressionante, começou a questionar sua própria origem. Olhou para o céu e se perguntou: de onde viemos? Para onde vamos? E é aqui que o universo se torna consciente de si mesmo. Por meio de nós, ele observa, pensa, reflete. A matéria, que um dia foi apenas gás estelar, agora escreve poesias, compõe músicas, ama e sente saudade. Cada átomo do nosso corpo já esteve em uma estrela. Somos, literalmente, poeira das estrelas. Mas também somos consciência das estrelas. Hoje, olhamos para o cosmos com telescópios poderosos. Estudamos exoplanetas, buscamos sinais de vida em outras partes da galáxia, tentando entender os buracos negros e o destino final do universo. Algumas teorias sugerem que o universo continuará se expandindo para sempre, tornando-se frio e escuro no chamado Big Freeze. Outras falam de um colapso futuro, o Big Crunch. Há até a hipótese do Big Rip, em que a própria estrutura do espaço-tempo se desfaria. Mas seja qual for o desfecho, há algo profundamente poético em tudo isso. O universo, que começou como um ponto minúsculo e sem forma, gerou galáxias, estrelas, planetas, vida. E no fim, criou seres capazes de contar sua própria história. Você está vivo, agora, neste breve instante cósmico, testemunhando essa narrativa épica. E talvez o maior milagre não seja o surgimento da vida em si, mas o fato de que ela busca sentido, que ela pergunta, investiga, contempla, que ela ama. O universo não é apenas matéria, ele é também emoção, pensamento, consciência. E isso, talvez, seja a parte mais bonita de toda essa jornada. Se essa história ressoou com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também se maravilha com os mistérios da existência. A jornada continua e ela é nossa para explorar.